Sejam muito bem-vindos, pessoal, um bom dia. Hoje, nas terças-feiras, que a gente recebe, geralmente, pessoal para falar sobre empreendedorismo. Hoje nós falaremos também sobre finanças, justamente, para que a gente possa entender um pouquinho sobre todo esse contexto da finanças e empreendedorismo. Então, estarei recebendo a Rafaela Troian e o Declei Dalla Giacomassa, juntamente com uma música muito gostosa de Fabiano Dias. Então, fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Hoje falaremos sobre finanças e empreendedorismo. Estou aqui com os convidados, a Rafaela Troian, Declei Dalla Giacomassa, para falar um pouquinho e fazer com que a gente entenda um pouquinho mais do processo do empreendedorismo versus finanças. E também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores nesta manhã, que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. A Kiron Centro Cultural, a Manfi Produtos Alimentícios, Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos aqui para mim, e o RP Mercados. E agora vamos de música com Fabiano Dias nessa manhã. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, no coração de quem faz da guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol amarelo, amarelo. Bom dia. Bom dia! Bom dia, Fabiano. Obrigada por essa música gostosa nessa manhã. E aqui com os meus convidados, Declei e Rafaela. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada, bom É um dia. prazer tê-los nessa manhã para a gente poder falar um pouquinho sobre finanças, sobre a questão do empreendedorismo. Sabemos que esse foi um ano bem de se reinventar e é por isso várias manhãs tenho falado isso, mas sim, tem afetado muitas pessoas e por isso que esse assunto é tão pertinente para o momento. E eu vou deixar aqui o espaço para vocês poderem se apresentar para o pessoal de casa. Então, Declei, bom dia. Bom dia Rafa, bom dia Laura, bom dia Fabiano, bom dia você que nos acompanha. Eu trabalho como treinador comportamental, ajudando pessoas a melhorar a performance, a melhorar o comportamento, e é muito prazeroso, já me sinto em casa aqui, né? Levando informação, levando conhecimento que faz bem para a vida. Estou muito feliz de estar junto com a Rafaela, que é uma referência aqui na região, na parte dos din-din, né? Que é tão importante para as empresas, para as pessoas, e é o que movimenta a nossa vida. Então é sempre muito bom falar de empreendedorismo, falar de dinheiro, junto com vocês. Com certeza. Rafaela, bom dia. Bom dia, Laura, bom dia, Declei. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui, porque se hoje estou aqui podendo falar sobre finanças, do grande responsável é o Declei, né? Quando fiz o treinamento de coaching lá atrás, que eu consegui me desenvolver. Mas, enfim, eu trabalho com finanças, então, em toda a região, sou formada em administração, com pós-graduação em gestão financeira, né? Mais focado. E estou aí na área há 5 anos, ajudando as empresas a lerem a sua empresa, o seu negócio, através dos números, que sim, é muito importante a gente ter esse direcionamento. É isso aí. E num momento como esse, então, para iniciarmos o nosso papo, percebemos que, por vezes, as pessoas querem empreender por vontade própria, porque terminam a sua faculdade ou terminam o seu segundo grau, enfim, e começam a pensar em algo que possa ser rentável e que tu não precise dar explicação para outras pessoas e fazer o que você gosta. Isso é incrível, né, Declei? Quem pensa dessa forma em quem tem a vontade de voar com as suas próprias asas.
Muito bacana, Laura. O empreendedorismo, eu costumo ver ele de duas formas, né? Ou você tem coragem, precisa ter coragem num país como o nosso, com as condições que a gente tem para empreender, ou por necessidade, né? Mas tanto eu, quanto Rafaela, né? Quanto você, que somos empreendedores, tem alguns benefícios que, por exemplo, para mim é uma vocação. Então, eu não trocaria isso por nada, né? Não é que eu não tenha capacidade de ser um bom colaborador. Sim. Mas eu tenho vocação para o empreendedorismo. O que significa isso? Coragem, liberdade, né? Eu me sinto muito mais produtivo seguindo aquilo que eu acredito, né? Fazendo aquilo que eu posso me dedicar. Então, o empreendedorismo tem essa característica. Além de ser uma vocação, né? É para pessoas que têm coragem ou para pessoas que têm necessidade. Agora, uma coisa eu quero chamar a atenção. Não é só, eu vou fazer alguma coisa para ter retorno. Empreender hoje no mercado competitivo global é preciso ter gestão. Então, extremamente importante pensar o negócio, criar valor para os clientes, criar uma estrutura sólida para conseguir fazer esse processo de levar valor para os clientes, para os colaboradores, para os fornecedores, né? Então, empreender é uma coisa maravilhosa, é um dom, né? E muitas vezes a gente faz isso por necessidade. Normalmente, quando é feito por necessidade, a gente tem mais limitações, mais dificuldades. Aí é sempre bacana se informar, buscar apoio, buscar ajuda, né? Claro. E aí por isso que tem essas estruturas, esses profissionais né, muitas vezes que estão do lado da gente para nos ajudar em fatores que são determinantes para o sucesso, como é gestão. Né? Então, liderança, empreender, para você empreender, tem que ter um cliente que quer o seu produto, né? Você tem que servir para alguém. E para servir alguém é fundamental ter gestão, né? Ter controle, ter organização. E aí, por isso que a sugestão desse pilar financeiro que afeta muito as pessoas, né? Então, às vezes você espera, como você falava, fazer um negócio e aí ganha dinheiro fácil, né? Não precisa cumprir horário, mas na prática não é bem assim. Não é bem porque assim. você tem que servir os seus clientes de forma satisfatória para você ter o retorno, para cumprir com as suas obrigações e ajudar, né, a sociedade e as pessoas de forma geral. Depois, Declay, quero entrar, inclusive, agora que tu falaste, é por necessidade ou é coragem ou necessidade? Na realidade, eu acredito que sejam os dois, porque, claro que sempre se pensa em estabilidade. Imagino que alguém, quando se propõe a empreender, realmente ele pensa na estabilidade. Agora, quando na parte de ser colaborador, tu tens muito mais isso, mas o empreendedor acaba passando por momentos de altos e baixos. E é por isso, talvez, Rafa, que a parte financeira estando controlada auxilie para que possa se vencer as baixas. Sem dúvidas. Laura, eu gosto muito de uma frase do Flávio Augusto da Silva, que ele diz assim, inclusive eu repito muito ela: estabilidade não existe. Seja na vida financeira pessoal, seja na vida, no financeiro jurídico, né? Então, o que acontece? Quando que a gente tem uma ideia de empreendedorismo, né? A gente tem aquela ideia maravilhosa, então vamos colocar em prática. E essa é uma característica do empreendedorismo nacional, né, do brasileiro. A gente se preocupa muito no pilar do operacional, da venda. Eu vou fazer isso, a gente vai vender dessa forma, mas o que acontece? Os números, eles muitas vezes são esquecidos, só que eles realmente são parte fundamental de todo o negócio. E é por isso que muitas empresas, né, até o Sebrae sempre traz essa relação para a gente anualmente, de quantas empresas são abertas no Brasil com pouca durabilidade. Porque prepara justamente, tem uma ideia, tem um operacional, mas não tem o pilar financeiro estruturado. Então é aquilo, né, nós estávamos comentando antes também, fora do ar, é essa questão. Você tem que estar preparando a tua empresa para ter o mínimo que seja de controle.
E aí eu sempre digo, né, Laura, seja no caderninho, seja numa planilha de Excel, ou seja num software mais avançado, você precisa ter o controle de absolutamente tudo aquilo que entra, né, da onde que vem e para onde que está indo todo o dinheiro que movimenta dentro da sua empresa. Esse é um controle fundamental para todo o negócio. Não dá para fazer negócio sem isso. Talvez seja isso que se fale coragem. Coragem. Porque para ti poder realmente ficar ali anotando tudo que entra e tudo que sai, ali que existe a coragem, porque tu vai ter a tua realidade. Exatamente. E aí que por vezes tu percebe que as coisas podem sofrer as altas, as baixas e dizer, meu Deus, como é que eu vou dar um jeito, né, Declay? É verdade, é muito legal. Eu gosto muito dessa linguagem simples, né? Que nem diz a Rafa. E o professor Mário, uma pessoa que nós admiramos muito, ele falava o seguinte, quando se trata de gestão financeira, você tem que ter as entradas e as saídas. Se você tiver esse controle, então qualquer informação pode ser levantada. Mas se você não fizer isso, qual é que é o risco, Laura? É de faltar dinheiro. Por exemplo, eu compro com 30 dias para pagar e vendo com 60 e 90 dias. E aí depois eu não tenho dinheiro para pagar e não sei por quê. Então, em negócios hoje, eu estou falando coisas absolutamente simples, né? Mas que, né, Rafa? Não, sem dúvidas. Então é fundamental ter o controle dessas coisas. A gente falava de estabilidade, né? Então, às vezes, você está sofrendo, por exemplo, nesse momento do mercado, né? Que você não tem faturamento, por exemplo. Então, você sofre muito para pagar as contas, para girar. Mas se você tem um controle, se você tem anotado entradas e saídas, você sabe se você consegue se manter, se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo. E se você sabe, você tem segurança para tomar a decisão. Eu concordo com a Rafa e reforço isso. Não existe estabilidade. Porque se você é empregado, você pode ser demitido. Né? E se você é empresário, você acha que vai ter vida mole? Não. Você vai receber o valor que você cria para as pessoas. Né? Eu falava para a Rafa hoje, para a gente conquistar mercado, para melhorar o faturamento, as pessoas têm que te conhecer. Né? Se as pessoas não te conhecem, como é que você vai se vender? Pode fazer o melhor marketing do mundo, não vai conseguir. Né? Então, nós somos conhecidos pelos nossos resultados, por aquilo que a gente faz e que funciona. Então, é verdade, né? Não tem estabilidade financeira, né? O que tem é conhecimento. Lógico que se faz uma reserva de emergência, né? A pessoa que tem um pouco de noção do processo, eu penso que muitas empresas, os contadores até ajudam a fazer isso, né? Mas se você tem que gerenciar o seu negócio. Estabilidade é conhecimento para tomar a decisão, para ter as melhores alternativas, para saber onde gerenciar, para reduzir custo, para melhorar a receita e assim por diante. Mas não tem, né? O mercado, ele oscila. Então, o que acontece? Tem pessoas que aí ganham um dinheirinho, dá aquela euforia. Aí no outro mês, tô deprimido, né? E quem trabalha com gestão, com negócios, então tem que ter uma certa estabilidade intelectual, né? emocional, de gestão para... E isso ficou muito claro nesse cenário desde o ano passado, porque é justamente isso, aquelas empresas que sempre tiveram muita demanda ou pelo seu serviço ou pelo seu produto, que surgiu a ideia, a minha empresa nunca vai ter problemas porque a gente sempre vendeu super bem, a gente vende anos de faturamento excelente. Realmente a estabilidade não existe, porque se a empresa não faz e não se preocupa com uma reserva de emergência, a gente ficou praticamente um ano com empresas de portas fechadas. Será que a tua empresa está realmente preparada para que o teu caixa, para que todo o teu operacional ele tenha esse suporte financeiro num período longo de não trabalho? Então é justamente isso, a gente precisa focar sim na parte financeira, que é o que vai determinar quem faz, as empresas que fazem essa reserva, que se preocupam com isso, vão conseguir passar por essa fase, né? Infelizmente que nós estamos vivendo agora de uma forma mais tranquila.
Não menos preocupado, porque não tem como não se preocupar com tudo isso, né? Mas de uma forma mais tranquila, por quê? Porque sabe que tem a sua reserva pro aluguel, que tem a reserva lá pro custo fixo, né? Que envolve também a questão do aluguel, principalmente na parte de DRH, de folha de pagamento. Então vai dar uma amenizada na questão da preocupação financeira. Com certeza. Aqui falamos sobre por que as pessoas empreendem e o fato de empreender e as oscilações que a gente pode sofrer ao empreender. Eu só gostaria de levantar uma questão, antes da gente realmente entrar a fundo entre finanças e empreender, uma outra situação, Declay, que quem sabe tu possa nos abrir aqui para nós, que é, por vezes, as pessoas pensam, eu vou fazer uma faculdade, até nós estávamos falando sobre isso antes do programa, porém, é essa questão que eu quero levar. Vou fazer uma faculdade, eu vou ser... Vou dar um exemplo, dentista. Há muitos anos atrás, quando se tinha 1 ou 2 numa cidade, o dentista, sim, era super bem remunerado, porque as pessoas procuravam essa pessoa. Agora, graças a Deus, com a possibilidade de mais pessoas estarem se formando e buscando o conhecimento, acabam numa cidade tendo mais... Eu só joguei aqui uma profissão, certo? Claro que existem inúmeras com formações nessa mesma... que são dessa mesma cadeia e acabam sofrendo com isso. Acaba tendo uma grande demanda, no caso, a cidade, claro, acaba crescendo e tendo mais demanda. Porém, as pessoas, os profissionais, também são muitos. E por isso... Por vezes, as pessoas acreditam em uma coisa e investem naquele conhecimento e não conseguem seguir naquele conhecimento, tendo que inovar. E, por vezes, também empreendendo dentro daquele ramo, mas de forma diferente. Como é que tu vês esse lado, Declay? Acho que eu não sei, acredito que possa ter... Extremamente interessante a tua observação, Laura. O que acontece? Primeiro, a minha sugestão. Faça aquilo que você ama. Corre risco e fala aquilo que você ama. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu que é Master Coach também lá em Minas Gerais. Então, o que aconteceu com o meu amigo lá? Ele é dentista, inclusive. Aí, ele trabalhava num local lá e aí chegou uma pessoa e disse assim, quanto você conseguiu sobrar? Quanto você está ganhando? Quanto você já construiu? Ele falou nada. Ele disse, então por que você não vai estudar? E aí, então, ele vai estudar, né? E vai buscar conhecimento. Ele hoje é uma pessoa que tem já uma estabilidade financeira, ou seja, é uma pessoa que já fez o seu trabalho, a sua contribuição no mundo. Então, o que acontece, gente? Assim, quando você estuda, quando você se dedica, quando você é bom naquilo que você ama, sempre vai ter espaço para você. Agora, não dá para se acomodar. Eu vou dar agora o meu exemplo, né? Eu sou administrador de empresas, atuei na área de recursos humanos, fiz uma pós-graduação nessa área, né, Laura? Só que o mundo não para. Tem gente que termina, me desculpa a honestidade, mas tem gente que termina a faculdade e não lê um livro. Então o mundo ele evolui muito rápido. Então eu fiz administração, fiz MBA em gestão de pessoas, conheci o coaching lá, que é um ramo da gestão de pessoas. Aí eu vou fazer a primeira especialização em coaching. Aí eu vou para hipnose ericksoniana para melhorar a comunicação. Aí eu vou para o Master Coach. Aí no Master Coach eu conheço uma pessoa de fora do país que trabalha com mentoria. Eu vou fazer o programa de mentoria. E aí você pergunta para mim o que eu faço quando não estou trabalhando. Eu leio o dia todo. Por quê? Porque eu preciso ter vocabulário, porque eu preciso entender o raciocínio das pessoas. Então, primeiro, vai no que você ama. Segundo, se diferencia. Aí nós poderíamos entrar em posicionamento, mas é assim, ó, vou falar para vocês. Eu tenho muita expertise na área comercial também. Quando você faz um serviço bem feito para uma pessoa, você fica na memória dela. E aí eu quero questionar os ouvintes e vocês. Quantos garçons que vocês conhecem pelo nome, que se destacam pelo serviço que presta para você? Que vocês lembram agora?
Vamos falar de dentista, quantos que você tem na sua memória? Meu Deus, esse é a pessoa que eu dou valor. Eu tenho dentista, certo? Mas eu queria dizer para vocês que 5% das pessoas agregam mais valor do que você espera. E essas pessoas ficam na nossa memória, né? Então essas pessoas sempre vão ter trabalho. Mas como no mercado de hoje, você tem que ter uma diferenciação muito forte. Né? Você tem que ter um posicionamento muito forte. Mas se eu fosse dar uma dica para você se diferenciar, você não pode hoje competir só em Nova Prata, você tem que competir no mundo. Então eu comecei fazendo atendimento de coaching, por exemplo, né, Laura? Hoje eu ofereço uma formação em coaching. Você não pode se acomodar. A gente é muito grande para se acomodar. Então, fazer uma faculdade hoje é o mínimo, na minha leitura. Eu respeito, porque eu acho assim, não é a faculdade que faz a pessoa. É o que a pessoa faz com o que ela sabe. Mas se você quer se destacar no mundo da informação, no mundo do conhecimento, você tem que estar sempre atento e se preparar todo dia. Isso não termina nunca. É. Então as pessoas às vezes dizem assim, mas tu não trabalha, tu só fica falando, estuda. Venha no meu lugar, né? Então, estude o tempo todo. Acho que isso é a melhor forma de você se diferenciar. Então não adianta só ter um produto fantástico, Laura. Eu tenho que te tratar bem, eu tenho que te respeitar, eu tenho que entender a forma como você quer que eu te preste o trabalho. Por isso que é importante, então, hoje, né, a liderança. É saber se posicionar, é cuidar do teu cliente, mas também é gestão. Eu não posso me prejudicar. Né? Eu tenho que organizar o interno, né, Laura? Para quê? Para prestar um serviço adequado. Então, como é que a gente faz para se destacar no meio? Hoje o coaching, por exemplo, é criminalizado praticamente no país, né? Como é que eu faço para me destacar? Não tem outra forma. Eu tenho que fazer um serviço excelente. Hoje é a era do servir. Então, cuida do teu serviço, cuida lá na ponta. Eu atendi uma empresa em São Paulo há uns 5 anos atrás, uma empresa que é uma empresa multinacional, né? No ramo de funerária. Atende pessoas no Brasil e nos Estados Unidos, né? E 5 anos depois, amanhã eu vou fazer uma nova palestra para eles. Então, significa que o serviço que eu fiz para eles marcou eles. Então, hoje não dá mais só para ser dentista. Tem que deixar a pessoa feliz, tem que atender no horário marcado, tem que ser um valor adequado ao mercado, porque senão você, né? E você tem que facilitar a vida, o mínimo de problema possível para o seu cliente, para ele lhe dar o retorno que você imagina. Então, Declay, dá para entender que tanto empreendedores, profissionais liberais, enfim, acabam por, primeiramente, precisar entender qual é a necessidade das pessoas e como tu vai saná-las. Ah, eu gosto de fazer tal atividade, vou estudar para isso, vou empreender, vou investir nisso. Porém, antes mesmo de pensar que eu preciso depois ter a minha linha financeira ok, eu preciso estar com tudo ok, primeiramente, você precisa saber que precisa ser o melhor. Então, partimos desse princípio e o nosso programa vai seguir. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos. Música, Fabiano. Dizem que guardam um bom lugar pra mim no céu. Logo que eu for pro Beleléu, a minha vida só eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Mas enquanto o sol puder arder, eu vou querer a minha chance de olhar, pois se eles querem meu sangue, verão meu sangue só no fim. E se eles querem meu corpo, só se eu estiver morto, só assim.
Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo mesmo que você. Então voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. E agora aqui eu me peguei, inclusive fiquei um segundinho parada que eu disse que uma pauta que eu preciso trazer é música boa. Porque músicas como essa foram feitas já faz tempo, né, Fabiano? E eu vejo que música boa mesmo parou, assim. Não é que parou, pelo amor de Deus. Muita gente ainda faz, produz e graças a Deus. Agora, digo que músicas leves, gostosas, tem dado aquela paradinha da gente... para poder curtir um pouquinho mais, então a gente ouve de uma forma nostálgica. É verdade, mas hoje em dia não é que não, como tu falou, não é que não tenha, né, música boa. Não, claro que tem música boa mas também. Mas tem que dar uma boa garimpada. É mais por isso. Então, pessoal, voltamos com o programa e hoje falando sobre finanças e empreendedorismo. Estou aqui com o Declay, com a Rafaela, entendendo um pouco na questão... Quando penso em empreender, o que eu preciso fazer para iniciar e também a questão financeira, que é uma das bases dos negócios sempre. E Rafa, então, continuando contigo, vou te questionar sobre o caminho
que tu precisa ter do investimento que tu vai fazer na hora de pensar, vou empreender, vou ser um profissional liberal, porque sabemos que quem escolhe uma profissão vai estudar, vai fazer essa formação, vai ter o seu investimento inicial e depois precisa ter um investimento para o seu consultório, para o seu, enfim, para fazer o seu atendimento. E para quem quiser comprar e vender, prestar um serviço, enfim, também vai ter o seu investimento para depois ver o seu retorno. Então, esse caminho, como ele precisa ser pensado e trilhado? Isso. É muito bem colocado, na verdade, Laura. Todo mundo que empreende, todo mundo que tem esse sonho de ter o seu próprio negócio, por mais que talvez diga que não ou que mascare isso, pensa assim, o objetivo principal de se ter um negócio é ter um retorno sobre ele, né? É que em certo momento, em certo ponto, aquele negócio, ele te traga um retorno esperado. Existe um tempo nos negócios que se calcula isso, né? Geralmente conhecido na administração como payback, que é o tempo do retorno do negócio. Qual que é o caminho que o dinheiro ele precisa percorrer dentro da empresa? São coisas simples, Laura, que toda empresa deveria fazer, né? Quando você começa justamente com esse controle, entrada e saída, né? Porque você vai conhecer o processo da onde que está vindo, né? Então, se a empresa, por exemplo, trabalha só com uma linha de venda de um produto ou de vários produtos, enfim, você consegue saber qual é esse produto ou serviço que está te dando mais retorno, a margem de contribuição de cada produto que está sendo vendido. Beleza, esse dinheiro entrou na empresa, e agora? O que nós vamos fazer? Né? E aqui eu faço um parênteses muito importante que muitos gestores no Brasil não fazem, que é separar as contas pessoais das contas jurídicas. Não se mistura dinheiro da empresa com conta pessoal. Né? Cada um tem que ficar na sua propriedade. Esse é o primeiro princípio da inteligência financeira jurídica, né? E talvez, Rafa, eu vou te questionar para iluminar um pouco o caminho aí. Isso. Quando se pensa em empreender, em colocar o seu negócio, tu precisa ter aquele valor X para iniciar. E esse valor X pode vir da família, como pode vir de um banco. Exato. Imagino. Quando tu vê aquele montante chegando para que tu possa fazer, muitos nesse momento já começam a fazer a confusão. E daqui um pouco aí que já começa errado. Que é aí que talvez, se você pegou com o banco, você já tem que saber, isso é para o meu trabalho. E o rendimento vai ser para mim. Ou vou pegar no banco um valor para o meu trabalho e um valor para que eu possa continuar me mantendo até o meu trabalho dar o retorno. É isso? É isso, justamente, perfeito a colocação. Porque geralmente quando você capta dinheiro de terceiro, né, de empréstimo ou da própria família, para dar aquele empurrão inicial assim do negócio, se coloca tudo no mesmo bolo, né? Falando no português a grosso modo aqui. E aí quando começa a ter o retorno, vou pegar um empreendedor muito simples que faz, por exemplo, bolinhos de pote, né? Que está bem famoso. O que acontece? Quando começa a ter o retorno, mistura tudo, né? Aí já se perdeu. Você precisa definir o teu prolabore, né, que é o salário do sócio, o salário do dono da empresa, e o que vai ficar para a empresa. Porque o teu prolabore, você vai fazer aquilo que você quiser com ele, né? E o dinheiro da empresa, ele precisa retornar para a empresa para justamente, que aí continuamos na linha do caminho do dinheiro, né? Ser reinvestido, parte desses lucros da empresa, né? Você pode sim fazer uma divisão entre os sócios, ou você pode fazer a retirada para si, se você for um dono único do negócio, né? E o restante ele precisa obrigatoriamente voltar para a empresa. Por quê, Laura? Para investir em máquinas, para investir em conhecimento, em treinamento de pessoal, isso precisa sim ser voltado para a empresa, porque a própria administração financeira fala isso, né? O negócio ele precisa gerar riqueza, o intuito principal é com que ele cresça, né? Tem uma linha de crescimento. Então, se você não pegar esse dinheiro e reinvestir no teu negócio, é difícil que ele siga essa linha crescente, né? Ele precisa, então, necessariamente, o lucro finalizado, digamos, geralmente é computado, o período é de um ano, né? Ou semestral, trimestral, ele precisa ser reinvestido na empresa. E, Rafa, outra colocação também, pensando em quem está iniciando. Quando tu estás nesse caminho, faz o teu primeiro investimento, acredita no teu
negócio, no teu poder como alguém que sabe gerir, sabe vender, sabe prestar um bom serviço. Chega, por exemplo, eu tenho 6 meses que eu vou poder retirar aquele salário e que eu vou poder fazer o meu investimento. Passou os 6 meses e você vê que não conseguiu. O que tu indica para essas pessoas? Rever números. Rever números. É a mesma coisa quando que a gente escreve um texto. Vou fazer uma analogia aqui, né? Ou outra analogia também, acho que essa vai cair melhor ainda. Imagine que você está num carro, Laura. E aí você pega uma manhã muito com neblina, né? E você está dirigindo. O que acontece? Se você não ligar um farol, se você não for devagarinho, né? A probabilidade de você bater, né, em outro carro, ou a tua visibilidade, enfim, ela vai estar muito pequenininha. É a mesma coisa se você não faz um controle de números dentro da tua empresa. Eu estava fazendo analogia com o texto porque quando você escreve alguma coisa, você volta, revisa, escreve de novo. Volta, revisa, escreve de novo. Você vai ver que o teu terceiro texto ele vai estar muito melhor do que o primeiro. E é a mesma coisa na questão dos números. Você precisa voltar e rever aonde é que a tua empresa está, entre aspas, errando, ou o que é que ela está, qual é a estratégia que ela não está aplicando. Ou se está aplicando alguma, reveja as estratégias. É o famoso ciclo PDCA, né? Ter a ideia, implantar, revisar e está sempre nesse ciclo. Sempre nesse ciclo. Porque muitas vezes, Laura, a gente tem uma ideia, ela é implantada dentro da empresa, nessa questão financeira mesmo, né? E ou não deu o retorno esperado, ou talvez dê um retorno legal aí, a pessoa se empolga e gasta numa coisa... Aumenta a prolabore. Isso, aumenta. Isso é muito comum, né? Um dos principais motivos da quebra de empresas é tirar mais dinheiro para si do que deixar para o negócio, né? Então, a dica principal é reveja aonde que você está errando. E como é que você consegue fazer isso, Laura? Volto de novo naquele ponto inicial de fluxo de caixa, né? Que é o relatório principal que as empresas precisam ter. Se você sabe de onde que está vindo o dinheiro e você sabe para onde que ele está indo, né? Você consegue bater justamente naquilo. Opa, esse valorzinho aqui está muito alto. O que a gente pode fazer para diminuir ele? Né? Você tem uma tomada de decisão mais clara, você consegue enxergar, imagine uma tela, né, na sua frente com todos os números separadinhos, você consegue ter noção, ter a tomada de decisão mais clara da onde é que você precisa aplicar a mudança. Olha aí, e para ver como isso é importante, Declay, por vezes as pessoas veem, eu estou fazendo tudo certo, chegou nos meus 6 meses... E eu tô sentindo necessidade, de continuar com o meu negócio, porque eu investi toda a minha energia, todo o meu dinheiro, tudo que eu podia investir, eu fiz. Então, agora, pensando, Declay, quando a Rafa fala, eu tô falando dos dois lados, estou falando da parte financeira e estou falando da parte de gestão de uma empresa mesmo. Reveja números. Revejo números, vejo que os números aumentaram, mas também talvez os meus... tive que contratar funcionários, então acaba tendo um outro aumento. Então tu vê, a empresa está crescendo, mas talvez eu tenha que ligar o alerta para alguma outra coisa que eu possa estar mudando na minha gestão também, que possa vir e ajudar a ter maiores rendimentos. Como tu vê esse lado do empreendedor, dessa metamorfose que ele vai passando? Eu queria dizer para o empreendedor que está nos acompanhando que se você chegou no final do período e você não sabe o que está acontecendo, né? Eu gostei do que a Rafa falou dos números, mas eu acho que as grandes empresas, especialmente, elas têm um controle diário sobre os números, né? Então, uma coisa que você tem que olhar são os custos, né? A Rafa falou do Prolabore, né? Os custos. Agora é verdade, se a empresa cresce, o que acontece? Ela vai ter mais investimentos. E não tem problema, só que isso tem que ter gestão disso tudo. Isso não pode acontecer sem saber o motivo. Entendeu? Então, se você não sabe o motivo, o primeiro passo chama a Rafaela Troian, né? Para te ajudar a enxergar o que você não está vendo. Essa questão financeira, ela deve ser olhada diariamente, na minha percepção. Né? Você tem que acompanhar. Boa dica. E aí eu vou entrar num outro aspecto. Qual é que é o maior custo de uma empresa? Bem honesto com vocês.
fofoca, retrabalho, né, desperdício de energia, falta de comunicação. Então, gestão, falta de gestão. Principalmente, né? Então, o que é gestão? É saber os meus custos, é saber os meus investimentos, é ter clareza do meu retorno. Então, eu não posso chegar no final do período exausto e não saber o que está acontecendo, né? Então, isso tem que ser pensado sempre com inteligência. Tem que ser pensado o aspecto financeiro, né? O empreendedor tem que dedicar um tempo pro financeiro. Mesmo que ele tenha uma equipe que faça o financeiro. Isso é responsabilidade do empresário, do empreendedor. Ele tem que ter essa percepção. E quando eu vejo todas as linhas de uma empresa, Declay, pensando, eu vou entrar no âmbito, preciso ver como anda a minha produção, preciso ver como anda o produto final, o que entra e o que sai diariamente. E minhas redes sociais, como está a minha apresentação. Quem sabe também sinalizadores podem apontar para vários outros problemas, não só, porque as entradas e saídas, por vezes, são só uma consequência do que eu produzi antes. Então, pensando por esse lado, Declay, é bom ligar o alerta nessas outras questões também. Sim, é muito legal e dá muita gama para a gente conversar. Mas tem duas formas de você aumentar o seu faturamento, né? Uma é você procurar clientes e outra é os clientes procurarem você. Então o faturamento ele sempre precisa ser melhorado, né? Mas às vezes nem é o volume do faturamento. Às vezes é melhor você fazer menos vendas, mas com uma liquidez mais alta, né? Então acho que o faturamento é sempre uma coisa que tem que ser pensada. E aí entra a parte da Conecta Mais, que é a questão de marketing. Como é que eu faço o marketing? O marketing eu faço onde o meu cliente está. Então, se o meu cliente está na balada, eu faço um outdoor na balada. Se o meu cliente está na empresa, talvez a rádio, talvez a televisão, né? Onde é que eu tenho que usar? Ou nas redes sociais. Então, o empresário, ele tem que fazer o negócio fluir. Então, que por a partir exemplo, dos alertas que são ligados, ele precisa o cliente ver o que tá. ele tem que cuidar, porque é a porta de entrada do dinheiro. O cliente é uma prioridade de todo empresário. As finanças, os custos, a liquidez, o retorno do investimento, os investimentos da empresa. E são papéis que o empresário precisa ter controle, que muitas vezes ele deixa na mão de outras pessoas, que são qualificadas, são técnicas, tudo bem, mas ele tem que enxergar. Ele tem que ter na mão essa movimentação toda para não perder o controle. Porque às vezes é uma coisa pequena. Que nem eu estava falando, você compra um produto e você tem que pagar com 30 dias. E você vende com 30, 60 e 90. Chega uma hora que você não tem caixa. E aí você vai ter que pegar empréstimo. Aí se a pessoa não tem controle, às vezes o que ela paga de juro, né? E aí ela se endivida e depois chama a Rafa quando não sabe mais o que fazer. Então o empresário, ele tem que ter essa percepção do negócio, né? Não é só amar o que faz. Não é só cuidar das... Tem que ter gestão também, né? Vou tocar nesse ponto. Por isso que eu acho que o assunto é bem interessante. E às vezes é coisa simples, como a Rafa falava. Como é que separa o CPF do CNPJ? Tem uma conta da empresa específica. Não fica pegando dinheiro pro teu lanche da empresa todo dia. Tem que ter um controle disso. Senão como é que você vai saber onde é que o dinheiro foi, né? E uma coisa que eu gosto muito, desculpa cortar, Declay, mas que eu sempre falo isso também para os meus clientes, que é o seguinte, às vezes, vamos voltar no exemplo do dentista, né, Laura? Claro. Então, o que acontece? Se você é dentista e você resolve empreender no ramo, no que você realmente é bom, né? É em ser dentista, é executar a profissão de dentista. Então, você não precisa querer abraçar toda a tua empresa se você não tem o conhecimento total para isso. Você precisa ter pessoas capacitadas ao teu lado para que isso aconteça. Porque você precisa colocar o foco, né, Declay, colocar o teu conhecimento de fato onde ele vai te gerar ter o teu maior retorno, né? Então, no caso do dentista, foca naquilo que tu realmente é bom.
a parte financeira, a parte de marketing, publicidade, você não precisa fazer isso, ter essa preocupação. Por quê? Porque tu vai precisar agregar um tempo nisso, né? Talvez esse tempo que você vai estar colocando na gestão financeira, na gestão de marketing, vai tirar o teu foco da parte operacional, que de fato é onde vai te trazer o maior retorno. Então, contrate pessoas para isso. Né? O mercado tá cheio de bons profissionais que estão prontos esperando para te auxiliarem. Então, eu acho importante também ter esse tipo de mentalidade. Eu não preciso querer abraçar a minha empresa toda, eu vou querer fazer tudo sozinho, né? Não, eu vou focar naquilo que realmente eu sou bom, que eu sei que aí vai me trazer o maior retorno. Se faturamento, a própria empresa vai conseguir se desenvolver maior, eu vou ter mais tempo para pensar nas ideias, né, de investimento e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto bem relevante também na questão de gestão de negócios, né? Olha aí. É muito interessante aquilo que... Mas acho que algumas coisas é importante o empresário saber. Tipo, tem que ter uma conta no nome da empresa, né? E a tua conta pessoa física. Porque se você mistura os dois, claro que você vai perder o controle. Aí dá problema. Uma outra coisa, Rafa, que você tem expertise, é o fluxo de caixa. É as entradas e as saídas do caixa da empresa, ali onde o dinheiro... né? Onde manuseia o dinheiro. Então, contas a pagar, contas a receber. Isso tem que ter um controle, né? Depois, se precisar, pode chamar a Rafa, que ela passa ali os passos, né, Rafa? Outra coisa é o capital para girar o negócio. Então, todas essas coisas, por mais que o empresário contrate... Gostei muito, Rafa. Eu acho que às vezes a gente não é bom em tudo, né? Mas tem pessoas que sabem, e às vezes nem é tão... Às vezes, esse tipo de profissionalizar essas coisas custa bem menos do que a pessoa deixar uma bagunça. Com certeza. Né? Então, o capital de giro, essas coisas é fundamental. Né? E uma dica que tu desse, Declay, que pra mim hoje tá valendo, é o controle diário. Porque por vezes tu vai anotando, no 15º dia tu esqueceu de anotar. Não, tem aí que no ser. dia no 16º tu continua anotando, aí 19º tu esquecesse de anotar alguma coisa. E aí me parece que chegando aos 30 dias, por vezes tu ainda não vai ter um controle total. Então, tu fazer uma revisão, eu digo para quem ainda tem papel e caneta, diariamente, então ter uma revisão diária de tudo que tu fizeste, o que entrou, o que saiu, já começa a ser uma coisa legal. Entrou do quê? Foi proveniente do quê? Então daqui um pouco, isso é uma coisa, olha, entrou ontem, entrou hoje, entrou deste mesmo produto. Imagino que seja uma boa dica. Pessoal, nosso papo tá muito especial e aqui, tô aprendendo demais, mas eu gostaria agora de convidar vocês para assistir aos nossos vídeos especiais de Páscoa. Ontem nós tivemos uma receita de Páscoa lá do Lagos Villa Park, uma delícia. Hoje também vamos aprender uma receita para essa Páscoa, para que seja bem iluminada em família. Reúne ali pai e mãe, faça prepare seu alimento todo mundo junto, já que também não podemos estar saindo, não vamos aglomerar, mas ali família, faça alguma coisa gostosa e se curtam. Então hoje a gente vai estar apresentando um cordeiro em mel e acompanhamentos que foi feito lá pela Cabanha Coroados. Então fiquem com o videozinho e em seguida nós retornamos. Olá a todos os nossos telespectadores. Hoje nós estamos aqui na Cabanha, que fica localizada no município de Nova Prata. E a gente vai conversar com o Felipe, que fez um prato especial pra gente. Como vocês sabem, a gente está fazendo diversos vídeos em função da Páscoa, trazendo várias receitas para que vocês possam fazer em casa. Então, primeiro o Felipe vai se apresentar para todo mundo que está em casa conhecer um pouquinho mais sobre ele. Olá, boa tarde pessoal. Eu sou o Felipe, sou cozinheiro, gastrônomo e assador, formado pela Universidade de Caxias do Sul, e em 2020 eu lancei um projeto que se chama Ao Redor do Fogo, onde a gente resgata a culinária sulista e a cultura indígena através do alimento e através do nosso bioma. Muito legal. E hoje o Felipe vai falar um pouquinho mais pra gente também sobre o cordeiro, porque até o Matheus vai mostrar aqui pra gente, é um prato maravilhoso, tá lindo, deve estar muito gostoso. Então o Felipe vai falar um pouquinho mais sobre o cordeiro.
Nós escolhemos o cordeiro, né, porque ele faz parte da nossa cultura rica, da nossa culinária rica, né? No início da nossa pecuária, a ovelha era muito forte, né, o comércio da ovelha. E para essa data especial, que é a Páscoa, nós buscamos o resgate do cordeiro, né, com uma receita especial. Essa receita ela leva mel de abelha nativa, ali de muitos capões. Nós temperamos ela com páprica, sal e pimenta do reino. Acompanhamos ela com rosti de mandioca e nós vamos colocar uma couve-manteiga que ela está ali curando no limão. E aí, até queria dizer pro Felipe dar um pouquinho mais de ênfase nessa questão dos ingredientes. Então, tu que tá em casa, pega um papel, uma caneta ou anota no celular, que o Felipe vai detalhar um pouquinho mais de quais ingredientes foram usados e também da questão do modo de preparo, quanto tempo se deixa o cordeiro assando e tudo mais. Perfeito. Com o cordeiro em temperatura ambiente, nós passamos todo o mel nele e nós passamos depois em seguida o sal, a pimenta do reino e a páprica, e aí levamos ao forno com um papel alumínio. O papel alumínio fez com que esse cordeiro fosse cozido e em seguida nós retiramos, 40 minutos antes de finalizar ele, nós tiramos o papel alumínio para que acontecesse dentro do forno a reação de Maillard, que é essa cor dourada que a gente está vendo aqui no cordeiro e que dá o sabor de umami para nossas carnes. Nós estamos guarnecendo esse cordeiro com um rosti de mandioca. O rosti originalmente ele é da cultura alemã, mas nós fizemos ele com mandioca para relembrar os nossos antepassados indígenas, que a base da culinária indígena é mandioca, milho, batata doce, abóbora, e nós estamos resgatando aqui. E para trazer um pouco de frescor, nós trouxemos a couve-manteiga, que está ali curando no limão, que vai ser um produto mais fresco e mais leve no nosso prato. A gente vai começar a montagem desse prato colocando a nossa proteína, que é a carne do nosso cordeiro. Em seguida eu venho com a minha guarnição aqui e com as duas mãos eu vou pegar a minha couve, vou fazer um montinho e vou colocar aqui. Nós fizemos uma farofa com a nossa castanha daqui, que é o amendoim, e nós colocamos nessa farofa um damasco que ele vai conversar muito bem com o nosso cordeiro. Gente, olhem só, esse prato tá de dar água na boca, né? Então lembrando que você também pode fazer a encomenda desse prato com o pessoal da Cabanha. É só entrar no Instagram e digitar Cabanha Coroados e também no Facebook, que eles vão lhe atender. Você pode encomendar esse prato para sua Páscoa, né? Para comemorar com as pessoas que você ama. Então é muito bacana, que aí você vai saber o sabor desse prato maravilhoso. E agora esse, pelo menos pra mim, é o momento mais aguardado, porque eu vou provar, tá? Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar, tá? Mas vocês não estão, então eu vou provar e vou contar pra vocês, porque eu sou sincera. Então agora eu vou passar um álcool, tá? Tô sem máscara aqui, porque como vocês podem ver, estou sozinha. Então vou só higienizar minhas mãos primeiro. Gente, assim, uma das melhores comidas que eu já provei na minha vida, tá? Tá muito bom no coração. Parabéns ao chefe e a todas as pessoas que ajudaram a fazer. Tá muito bom. Então, lembrando mais uma vez que tu e toda a tua família, teus amigos, podem degustar esse lindo prato. É só entrar em contato com a Cabanha Coroados pelo Instagram e pelo Facebook também, que eles vão responder vocês. E com certeza vocês vão amar, porque é assim, ó, maravilhoso. Gostaria que todos estivessem aqui no meu lugar para provar. Que realmente, assim, muito bom. Então, gente, confiram e, assim, uma feliz Páscoa a todos vocês. A minha já está sendo por causa desse prato.
É isso aí, para um ótimo domingo de Páscoa, fazer esse cordeiro tá bacana, né? Para quem come. Eu adoro fazer pratos diferentes. E eu digo, para quem tá em casa e gosta de um bom cordeiro, realmente é uma boa pedida. Aprender a fazer algo assim em 2-3 minutinhos, né, pessoal? Muito bacana. Então agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos. Música, Fabiano. E quanto a mim, me quero sim. Vem dizer que você não sabe. E quanto a mim, não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe. E quanto a mim, te quero sim. Vem dizer que você não sabe. E quanto a mim, não é o fim, nem a razão pra que o dia acabe. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Pessoal, no próximo programa Mulheres, do dia 31 de março, estaremos recebendo duas venezuelanas, Maria Eugênia e Nélida, abordando o tema Como Recomeçar a Vida num Outro País. Nos aguardem e nos acompanhem. Fechar de novo os meus olhos, ainda vejo aquele olhar. Eu posso sentir no fundo do peito o brilho dessa vida,
foi te encontrar. Se eu fechar de novo os meus olhos, outra vez volta a sangrar. O meu coração não pulsa sozinho, nunca nessa vida vou te deixar. Se eu fechar. Muito obrigada, Fabiano. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, com um assunto super importante, especial. Eu digo que, além de muito especial por ter pessoas que sabem o que estão falando, estão dando dicas e tudo mais, sabemos que é um momento em que muitos estão passando tanto por altas quanto baixas, e é por isso que ouvir umas dicas aqui e daqui um pouco ligar a luz do alerta para ti, para tua empresa, nossa, vai funcionar muito. E por vezes a gente acredita que essas dicas sejam só para empresas. Não, você sabe que você é uma empresa, que você tem que ter o seu controle. Você recebe como colaborador todo mês um valor X, você precisa ter todo um controle, observar as suas saídas para que você também não comece com aquelas altas e baixas. Mesmo tendo aquela renda fixa, tem que entender que precisa haver um controle e saber onde você está gastando. E então isso se aplica tanto para a parte jurídica quanto física, né, Rafa? Sem dúvidas. Isso aí. E a Rafaela aqui está falando sobre toda a questão econômica, financeira, pensando a nível de empreendimentos e tudo mais. Declei dando sempre aquele up para que as pessoas tenham coragem e vontade de continuar, porque o continuar também exige muito esforço, muita força de vontade. Mas agora nós vamos para o nosso último bloco e por isso vou direto, Rafa, para que a gente possa falar o que nós precisamos observar, que controles precisamos ter perante uma empresa. 3 principais controles, tá? Agora vamos fazer um resumo aqui. Fluxo de caixa, não esqueça, você vai conseguir identificar ali a necessidade de capital de giro, os seus controles de prazos, entrada e saída do dinheiro. DRE, tá? Demonstração de resultado. A grosso modo, né, nós estávamos falando numa linguagem mais clara, é aquele relatório onde, de fato, relatório mensal, de fato, aonde a empresa vai conseguir ver se o negócio ele está dando lucro ou se está apresentando prejuízo. Por quê? Ele vai pegar todo o faturamento, vai deduzir todas as tuas despesas, todo o teu custo depois das despesas, e lá na última linha, a famosa última linha, né, que o mundo dos negócios fala, é de fato aquilo que vai importar, porque aí vai mostrar se o negócio está no prejuízo ou está realmente apresentando lucro. E balanço patrimonial. Por que esses 3 relatórios eles são tão importantes, Laura? Porque eles casam entre si, né? Um é sequencial do outro, né? Então, o fluxo de caixa ele vai dar uma sequência, trazer informações possíveis para que a empresa consiga montar as informações do DRE. Do DRE, juntando com o fluxo de caixa, ele vai alimentar as informações para o balanço patrimonial. O que é um balanço patrimonial? É aquele controle justamente de patrimônio. E quando nós falamos em patrimônio empresarial, a gente não está falando somente em bens, máquinas, investimento imobilizado. Não, nós estamos falando em clientes, carteira de clientes, nós estamos falando em duplicatas a receber, estoques, tá? As empresas às vezes esquecem que estoque é o dinheiro da empresa que foi investido ali, né? Nós falamos de investimentos, de empréstimos, de fornecedores, tudo isso, cada um no seu lado, né? Nós temos o lado ativo e nós temos o lado passivo dentro de um balanço patrimonial e tudo isso precisa estar controlado, precisa ter a informação apurada para no final dos períodos, né? O balanço patrimonial geralmente ele é mais averiguado a cada ano, né? Mas fluxo de caixa e DRE são relatórios mensais que toda empresa precisa acompanhar. E muito importante, que nem você falou antes, como é que eu consigo ter isso muito bem mensurado, ter de fato um dado confiável nesses relatórios? É fazendo a análise diária, não tem o deixar para amanhã, né? Aconteceu, vai para a planilha, vai para o controle, vai para o software. Não tem outro caminho para ser feito. E são esses três relatórios.
Só relembrando, então, fluxo de caixa, DRE, né? O relatório de resultado e o balanço patrimonial. Olha aí, e para que tudo isso funcione, Declay, pensando, quando tu vai produzir ou prestar o teu serviço, todo o teu produto precisa ser analisado, ver o quanto ele custa e o quanto você realmente merece por estar fazendo. Não é o merece, mas é o quanto, é o valor por estar fazendo oferecendo aquela prestação de serviço ou vendendo aquele produto. Isso é muito importante para que o resultado seja positivo, não é? A empresa, a gente costuma falar, é como um animalzinho de estimação. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser bem tratada para que se cumpra o objetivo, né? Porque se morre o animalzinho, terminou o processo. Então eu queria dizer para quem nos ouve, primeiro, você que é gestor, você que tem negócio, você que tem equipe, invista em autoconhecimento, porque as suas atitudes acabam refletindo na gestão da empresa. Segundo ponto, não demore muito para pedir ajuda qualificada. Eu conheço a Rafa, uma pessoa que tem caráter, que tem qualificação, que tem know-how, que tem formação, e eu sei que a Rafa trabalha com valor que vale muito a pena. Qual é que é o problema? Às vezes a gente demora muito, espera muito, tá vendo que a coisa, né, não flui e espera para fazer alguma coisa. É natural do ser humano se enrolar para tomar uma decisão. Então, não espere a coisa chegar a níveis críticos, né? Para tudo tem uma solução. Mas quando você percebeu, busque rapidamente solucionar. O mundo não tem paciência com quem dorme, né? Quem dorme termina o dia com a bolsa vazia. Então, e invista em conhecimento no seu ramo. Então você tem que saber as tendências para o futuro, o que está acontecendo no mercado hoje. E nesse momento que a gente vive, eu queria dizer para você dar uma olhada nos seus custos. Mas enfim, para fechar tudo isso que nós conversamos, eu queria que você, empreendedor, refletisse. O que você precisa fazer agora? Isso vai te dar o conhecimento e as prioridades. Cria um plano de ação, né? Não tira dinheiro se não tem. A empresa tem que ter dinheiro para você merecer o dinheiro, né? Você tem que agregar valor para o seu cliente, para a sua empresa ter o dinheiro, para você merecer o dinheiro. Então tem que primeiro pensar, fazer gestão e depois pegar o que é seu, né? E depois avaliar e não misturar tudo, não fazer de forma ineficiente. Porque se a gestão for ineficiente, no jeito que o mercado é hoje, né, você pode estar trabalhando no 0 a 0. E isso não é bom para ninguém. Nem para os seus colaboradores, nem para o empresário, nem para os seus clientes. E isso é muito ruim para todos, né? Então, às vezes, se tem ideia boa, mas não adianta só ter ideia boa, só coragem ou só necessidade. Tem que ter também gestão. É extremamente importante pensar, né, as finanças corporativas. Maravilha! Então, que considerações, hein, Declay? Ótimas! Rafa, estamos chegando ao fim do nosso programa. Teu momento de considerações finais. Então, pegando um gancho naquilo que o Declay falou, sim, mais do que certo, o negócio, lembrem sempre, tá? Ele precisa ser pensado. Não é simplesmente ter a ideia, lançar no mercado, vou fazer e pronto. Não, ele precisa ser pensado no momento que ele é programado, que você coloca, né, tem ferramentas para isso, que você pensa no teu negócio. Principalmente a longo prazo, as tuas atitudes presentes, elas são diferentes, né? Então isso vai com certeza garantir a perpetuidade do teu negócio, do teu empreendimento a longo prazo. E como o Declay falou, né, nós estamos, as coisas mudam muito rapidamente e você precisa estar pronto para poder se adaptar a isso, financeiramente falando, na questão de gestão também, né? Porque gestão administrativa não envolve só finanças, envolve todos os blocos da empresa. Então você precisa estar pronto para todas as mudanças que o mundo corporativo exige a longo prazo. Que maravilha, ótimo, Rafaela. Fabiano, tuas considerações dessa manhã? Então, Laura, eu fico aqui de canto ouvindo o papo, né? Como eu sempre digo, é sempre uma consultoria para mim, né? Porque gratuita, né, Fabiano? Exatamente, porque afinal de contas a gente busca sempre trazer convidados que
tem um conhecimento, que tem know-how, né, para falar da sua área de trabalho. E isso eu espero que as pessoas que nos assistem levem isso em consideração, porque para mim é uma conferência gratuita, né? E vou levar 2 coisas hoje para casa do que o Declay falou durante o programa. Você precisa ter conhecimento e você precisa ser o melhor no que você faz. Leva isso para casa, que a gente vai seguir num caminho bacana aí. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigada. Rafa, obrigada por estar aqui. Declay, mais uma manhã aqui, companheiro. Também podendo trazer convidados ótimos, ideias maravilhosas para que a gente possa levar para essas pessoas, para quem está em casa, você que está em casa, o meu agradecimento por nos acompanhar. E sim, convidar para que assistam amanhã o programa Algo a Mais, às 10h30. Hoje de noite tem Hora Bolas também, para quem gosta da piazada lá do Zuri. Então, à vontade, fiquem conectados. Então, um abraço a todos e música, Fabiano, para terminar essa manhã. E agora eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Eu pago os meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. Pensei que era liberdade, mas na verdade eram as grades da prisão.